Secretaria Especial da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Fundação Marco Polo apresentam Ipocum Podcast, Territórios Quilombolas. Este projeto foi selecionado no edital de Criação e Formação, Diversidade das Culturas da Secretaria Estadual da Cultura, SEDAC-RS e Fundação Marco Polo, realizado com recursos da Lei 14.017, de 2020, Lei Aldir Blanc. Esta série possui 3 episódios que estão disponíveis no Spotify e YouTube. O terceiro episódio tem como tema Arquitetura em Quilombos, com participação especial de José Carlos Rodrigues. Olá, eu sou a Thaís Machado. E eu sou o Charles Batista. Nós somos da Ipocum Arquitetura e Design. Este projeto conta com o apoio institucional da Frente Negra Gaúcha E do Instituto de Assessoria às Comunidades Remanescentes de Quilombos, o IACOREC. Primeiramente, agradecer a tua presença aqui, de falar, né, que tanto para mim quanto para o Charles, tu és uma referência para nós e ficamos muito honradas, né, com teu aceite. Então, a gente agradece, né, tu estar aqui com a gente, muito, muito obrigada. E para iniciar esse papo, né, essa conversa, essa troca, esse diálogo, a gente queria conhecer um pouquinho mais sobre a tua história, José Carlos. Tu é natural da onde? Como foi esse teu percurso com a arquitetura, né, essa tua conexão? O que afloresceu, né, do que foi que te trouxe o brilho nos olhos, né, para trabalhar com arquitetura e seguir, né, um caminho um pouco diferente do que a gente aprende, né, na academia. E a gente queria saber de ti como é que foi esse processo, né, esse teu percurso e entender, né, para depois a gente falar um pouquinho dos projetos que a gente tem hoje, né, que tu tá desenvolvendo com o IACOREC. Mas para iniciar, quem é o José Carlos? Bom dia, imenso prazer também estar participando com vocês e que é uma sequência de tudo isso que a gente vem fazendo há muito tempo, né? E outros fizeram antes de mim também. Eu sou José Carlos Rodrigues, da Silva Rodrigues, sou natural de Santa Maria, interior aqui do estado, né? De uma família humilde, mas com muita arte no convívio familiar, né? Meu pai tocava gaita, gaiteiro, todos os finais de semana tinham reuniões com familiares, né? Meu pai era também arte da construção civil, primeiro como pedreiro, depois como se dedicou exclusivamente a acabamentos, né? Naquela época, os azulejos, retalhos de cerâmicas, coisas assim. E estudava, e nas férias eu ia para a obra com meu pai, né? Daí talvez venha essa interesse, né, e dedicação pela arquitetura, mas as artes estiveram sempre presentes, uma vez que nós éramos 4 irmãos, e 4 irmãos homens e uma menina. E eu estava já com 18 anos quando nasceu, que a gente chama de sobra de guerra, né? Nasceu outro irmão. E nós tínhamos também questão de arte, desde cedo. Nós tínhamos no pátio da casa, do terreno lá, nós tínhamos no quintal, nós montamos uma cidade com edifício, com rua, com instalação de rede elétrica, calçamento, pedrinha por pedrinha, arborização, né? E também nós fazíamos o grupo, né, nosso, dos irmãos, mais alguns amigos, nós fazíamos teatro às sextas-feiras, né, que nós tocávamos, nós cantávamos, né, e a vizinhança sempre assistia às nossas atividades. Em 68, eu fiquei no quartel. É bravo falar as datas, né? Mas é assim, eu fiquei no quartel e meu pai, com uma decisão sábia, né, em função de nós já estarmos adolescentes e adultos, né, o irmão mais velho já adulto, e não
conseguia trabalho em Santa Maria. Aí ele veio para Porto Alegre, mais especificamente para Canoas. Eu fiquei no quartel, saí do quartel, eu vim e comecei a fazer curso de desenho arquitetônico, que lá em Santa Maria eu tinha terminado o ginásio, né? Aquela escola que tinha industrial, que era aula de manhã, oficina à tarde, ou aula à tarde, oficina de manhã, turno inverso sempre, né? Tornearia, marcenaria, carpintaria, tipografia. Talvez vocês nem sabem o que é tipografia, né? Mas era a maneira de desempenho da época, né? E vim para Porto Alegre, comecei a trabalhar em função da atividade que desenvolvi em Santa Maria, que foi no ginásio, que foi marcenaria. Comecei a trabalhar com uma fábrica de balcões refrigerados. Depois, nessa mesma indústria, eu passei pela habilidade, né? Eu passei para trabalhar com alumínio, para montar aquelas estantes de balcões refrigerados que os mercados estavam começando, né? Supermercados, casas-sendas no Rio, casas da banha, né? Saíam caminhões de balcões. E, paralelo a isso, fazia o curso de desenho arquitetônico, por correspondência, pela falta de fluidez assim no contato, a timidez, né? E essa timidez eu venho descobrir depois, né, que era em função da questão étnico-racial, da questão racial, perdão. E aí trabalhei até, eu acho que uns 4 anos nessa indústria, fiz esse curso de desenho arquitetônico, e aí houve uma vaga para desenhista arquitetônico, primeira que eu fui para fazer entrevista, e já fui contratado e fiquei trabalhando com os arquitetos que, na época, estavam terminando o Parque Caracol está em andamento, tinham terminado as mais lá do Iraí, estava no finzinho do Parque Saint-Hilaire, e estavam terminando o Parque Caracol. Isso foi uma experiência muito gratificante. Eu já cheguei no escritório desse porte, né, com um trabalho completamente diferente assim, do desenho arquitetônico, que era a coisa mais de paisagismo, né, mas tinha os prédios também, né, mas era mais em função do paisagismo. E, do decorrer do tempo, eu nessa época eu não era casado ainda, né, era solteiro, e fazia também, em função do trabalho, que era desenhista arquitetônico, bem remunerado, eu fazia os cursinhos, né? Fiz cursinho, terminei o ensino, o que mudou, né? No tempo do ginásio, daí fazia o científico para fazer o vestibular. E aí veio os cursinhos, eu fui fazer tive que fazer o segundo grau, né, que eu fiz em 1 ano, e prestei vestibular para a URGS, não passei, não tinha como concorrer, né, trabalhando e aquela história toda. E desenho naquela época, e hoje também, a nossa atividade não permite que a gente tenha esses horários normais, né, de trabalhar 8 horas por dia, não, enquanto tem trabalho, a gente está trabalhando, você sabe bem como é que funciona o esquema da fluidez, né, da arquitetura. Mas, para não me alongar muito, assim, aí eu fiz vestibular para a URGS, não passei, fiz vestibular para a Unicinos e fiz a universidade, fiz arquitetura e urbanismo na Unicinos. Que eu, sinceramente, eu saí da universidade um pouco meio, não digo frustrado, né, mas eu esperava mais da universidade, talvez até seja em função da prática que eu já tinha toda de obra, né, do tempo do pai, e depois já trabalhando no escritório de arquitetura, né, onde nós éramos uns seis pessoas, alguns já terminando o curso de arquitetura, e eu coordenava a parte de desenho toda, né, e eu tinha acesso direto com os arquitetos, né, e
o trabalho na atividade. Talvez essa tenha sido um pouco a minha frustração, né? E depois de trabalhar com esse escritório de arquitetura, eu trabalhei também com o arquiteto Roberto Pi, que era o coordenador do curso de arquitetura da URGS na época, né? Tudo isso foi uma bagagem muito grande. Ali no escritório dele eu tive contato com outras arquitetos que faziam trabalho junto com o Pi, né? Então foi uma experiência muito grande. Daí vem toda essa coisa pela arquitetura, em função eu acho, da arte, né? Do convívio familiar e com os amigos, né? E essa bagagem toda que vem do tempo do seu Teófilo, que é meu pai. Que incrível tua história e também trazer a referência do teu pai, né, para tua formação, né, da importância que tem a nossa família na nossa formação. E com essa experiência toda, um projeto, né, acompanhando o projeto do Parque Caracol lá no início, também do Parque Saint-Hilaire, né, eu gostaria de saber como se deu o interesse em trabalhar com as comunidades quilombolas. Assim, quando eu saí da faculdade, esse período todo eu não tinha questão racial, não tinha presente a questão racial. A questão racial ela foi presente em função Aí eu casei, né? Parênteses, né? Nesse decorrer, eu casei com a Marina Rodrigues, né? E nós temos uma filha, a Bieta. E quando a Bieta começou a repetir o ano na quinta série, nós fomos ver o que estava acontecendo, né? E era em função de questão racial na escola, que elas estavam num colégio particular e nós buscamos assessoramento e vimos que era questão racial. Aí a Bia passou para um colégio do Estado, público, e nós começamos a ter acesso. Felizmente, nós tivemos o primeiro contato com a professora Vera Triunfo. A professora Vera Triunfo, que na época já fazia as discussões étnico-raciais, né? E a Marina de Venâncio Aires, e em Venâncio Aires tinha a professora Nadir, que Vera Triunfo, APNs, né? APNs. E a professora Nadir de Venâncio Aires também participava do grupo de APNs. Então nós fizemos um trabalho muito intenso para essa nossa formação, para a nossa consciência étnica, né? E a partir daí nós continuamos participando de grupos. A Bieta foi para o Grupo Afrosul, estamos do Grupo Afrosul, acho que uns 18 anos, depois surgiu o Grupo Omodê dentro do Grupo Afrosul, onde nós participamos também do Grupo Omodê, e em 99, 2000, surgiu um curso para a formação de agentes para trabalhar com comunidades quilombolas, em função do artigo 68 da Constituição, né, que fala sobre a demarcação e titulação das terras quilombolas. E nós participamos desse curso, e a partir desse curso nós começamos a trabalhar com comunidades quilombolas, né, e do curso ali que nós fizemos, tinha uns 200 mais de 200 pessoas inscritas. No final do curso, eu acho que tem umas, sei lá, 90 pessoas, 90 pessoas, 60, 90 pessoas, não sei exatamente o número, e 35 dessas pessoas nós formamos o IACOREC, Instituto de Assessoria às Comunidades Remanescentes Quilombos, né? E aí nós começamos com a atividade intensa com os quilombolas. Naquela época tinha as políticas públicas, né? Tinha recurso, o INCRA era bem dotado de recursos para fazer essas políticas, e nós fizemos participação como IACOREC, na medida em que o INCRA tinha um projeto, foi ofertado ao INCRA um projeto da comunidade negra, onde tinha uma entidade guarda-chuva e mais, não me lembro exatamente o número, 8 ou 7 entidades para trabalhar com as comunidades quilombolas do Estado. E nós ficamos com
Iacoré, na época, ficou com 12 comunidades, 8 comunidades, o litoral todo, que vai de Palmar, ali de Capivari até Tavares, e umas comunidades no interior. E isso aí foi uma experiência muito grande para a gente sentir o que é a comunidade quilombola, né? E ver todas as precariedades e as também positividades que tinham nessas comunidades, né? Então, o trabalho com as comunidades surgiu a partir desse curso, né? Isso foi, eu acho, no ano 2000. Era uma parceria da Movimento Negro, CODENE, URGS e a Secretaria de Recursos Humanos, eu acho, do Estado. Secretarias que abrangia a área social no Estado, que se vão mudando de nome essas secretarias, não sei dizer exatamente agora como era o nome da secretaria. Bacana. E eu acho que seguindo, né, nessa resposta que tu trouxe, a gente queria entender como é que se deu, né, esses projetos habitacionais, essa interação com as comunidades, como foi feita, né, essa aproximação, se teve interlocutores ou se foi um trabalho mais participativo, teve lideranças que estavam conversando contigo ou com o Iacorec, como se deu essa relação para pensar cada projeto, né, cada habitação. Tu poderia explicar para a gente, por favor? Sim, sim. Esse período de 2005 até 2014, 16, por aí, foi um período muito rico assim, para os trabalhos com as comunidades, que as políticas públicas favoreciam, as políticas públicas proporcionavam isso, né? Então, a partir daquele primeiro projeto que eu comentei, que circulou em 8 comunidades, que na realidade não foram 8, nós circulamos o estado todo, né? Até dando apoio para outras entidades também. Nós ficamos com uma margem muito grande de credibilidade com as comunidades, né? E na comunidade de Olhos d'Água, em Tavares, tem na época, a Ocimar era presidente da associação, né, comunitária quilombola de Olhos d'Água, Associação Palmarinha, e ele já tinha feito um contato anterior em função da habitação, um parênteses. Nessas nossas idas nas comunidades, nós fazíamos sempre uma mobilização e assessoramento no sentido deles terem sempre as prioridades que as comunidades tinham, né? As prioridades, não que a que fosse a primeira prioridade, se houvesse recurso, qualquer recurso seria para aquele, não, o recurso que vinha, eles aportariam para uma das prioridades que aquele recurso, que aquela rubrica daquele projeto, né, proporcionava. Então surgiu o FINIS, né, que é Fundo Nacional de Habitação Social. Só que esse FINIS, Fundo Nacional de Interesse Social, tinha a contrapartida dos quilombolas, que os quilombolas, em função da renda, em função das atividades que são sazonais, né, na área de arquitetura, um ano dá bem, outro ano não dá, eles tentaram participar do FINIS com um assessoramento da Emater e não conseguiram. Aí nós, nessas interações que nós tínhamos com a comunidade, ficamos sabendo, o Ocimar nos comunicou isso. Na época, nós assessoramos o presidente da associação a fazer uma carta ao presidente da República para inserir comunidades quilombolas no Minha Casa Minha Vida. Surgiu depois, né? Minha Casa Minha Vida. E logo que surgiu Minha Casa Minha Vida, os quilombolas também não eram contemplados, porque os quilombolas não eram tratados nem como pequenos agricultores, né? E nem como vou dizer assim, não eram tratados
não recebiam políticas públicas como pequenos agricultores, não podiam acessar bancos também, né, para pegar financiamento. Não estou dizendo que seja uma questão geral, né, que eles teriam que pegar financiamento, mas eles não tinham esse acesso em função da documentação da terra. Aí nós assessoramos o Ocimar, presidente da associação, para fazer uma carta ao presidente da República, e aí, no Minha Casa Minha Vida, foi criado o Programa Nacional de Habitação Rural, e esse programa contemplava os quilombolas, contemplou os quilombolas. E sempre, nesse período todo, a mobilização, né, a mobilização nas comunidades, em função do projeto, reuniões e as comunidades, às vezes, até mexiam na caixinha deles lá para pagar o combustível para nós ir para a associação, para fazer esse assessoramento, né, quando não tinha recurso de projeto. E entrando o Programa Nacional de Habitação Rural, mesmo a mesma comunidade nos solicitou um projeto, né, e nós fizemos a discussão com eles do projeto, que era a questão em função do recurso, né, um projeto bem recurso limitado, né, um projeto não proporcionava assim que fosse feita uma formação, né, uma formação de uma tecnologia que não fosse a tradicional, né, a convencional, que eles conseguem fazer. Convencional, me refiro que essas comunidades elas estão próximas da cidade, né, estão em contato com a área urbana, né, essas que nós trabalhamos. Não são comunidades isoladas. E eu acho que é difícil encontrar aqui no Rio Grande do Sul, eu acho comunidades isoladas, que todas elas estão em contato com o meio urbano. Então, elas dependem de todo, na época não, né, mas houve uma evolução, um crescimento significativo, que essas comunidades têm contato com toda a tecnologia hoje. E para a execução do projeto, eu me preocupava com isso, né, porque era função do recurso e das tecnologias e mão de obra, né? Então, o projeto foi desenvolvido, nós conversando, acordamos que o projeto seria a edificação convencional, tecnologia convencional, na medida em que eles não tinham informação para outra qualidade de técnica, né? E esse projeto também, o PNHR, os quilombolas, é processo de mutirão, né? Então tem que explicar, fazer toda aquela explicação do que é o mutirão, como é que funciona, e eles concordaram com isso, foi feita toda a documentação, né, que é necessária, que a Caixa Econômica, esse processo é via Caixa Econômica Federal, exigia, né, para habilitar os beneficiários, tendo esses beneficiários definidos pela própria comunidade, né? No primeiro projeto, nós fizemos 15 unidades em Olhos d'Água, né? Fizemos um esboço primeiro do projeto, levamos para a comunidade, teve alguns ajustes, e aí vem a pergunta, como identificar que é a comunidade quilombola? Né? Como é que a obra convencional identificar a comunidade quilombola? Né? E aí que surgiu a ideia, né, de usar uma arte quilombola, né, uma arte que remeta, né, que remetesse às artes africanas, né, para ter uma referência forte, né, para a comunidade. E aí surgiu a nossa arte, aquela, né, que depois eu posso estar explicando mais tarde, na sequência, né, o que é a arte. Mas, em síntese, é isso. O projeto veio dos recursos do Programa Nacional de Habitação Rural, que é recurso do Orçamento Geral da União, né, e contemplava, na época, R$400 imagina, R$400 por unidade para o técnico, mais 300 para assistente social,
Depois, esse é o primeiro projeto. O segundo projeto já tinha aumentado o valor, né? Nós questionávamos bastante que aquele recurso era unicamente para cobrir os nossos deslocamentos, as nossas despesas, né? E a partir do segundo projeto, que nós fizemos 5 projetos, a partir do segundo já foi R$ 600 para o técnico e 400 para a assistência social, mas mesmo assim não cobriu as despesas todas que nós tivemos, né, para esses deslocamentos. E algumas comunidades contribuíram até com algum recurso, né, para nós podermos dar sequência, né, de fiscalização, de orientação, né. Foi um projeto interessante. José Carlos, tu falava então sobre como foi, né, o processo de criação, né, dos projetos habitacionais e também sobre essa distinção, né, de alguns quilombos, né, porque eles têm como contato direto com o meio urbano, né. Mas qual o significado que tinha esses elementos que tu começou a propor, né, para os projetos, né, que eram elementos gráficos usados nas fachadas, né, das edificações? Como se deu o teu processo de pesquisa e se já no primeiro projeto, né, que foi na comunidade de Olhos d'Água, em Tavares, essas artes também já estavam nas fachadas? Bem, vou só fazer um parêntese para que faltou eu comentar antes, que no primeiro projeto, o valor para a edificação das unidades, né, eram R$ 12.000. Isso lá em 2008, 2009. Já no segundo projeto, o valor já passou para R$ 28.000. Insuficiente também, né, para fazer as habitações. Com relação à pergunta, nas comunidades não tem nada, não tem em aspectos assim, sem ser aquela questão mais urbanística, né, do que o pessoal usa para fazer as cercas, o pátio, o quintal, né, o fechamento da horta. Mais assim, que as unidades habitacionais, na maioria delas, eram casas dessas pré-moldadas de madeira que duraram 4, 5 anos e depois fica meia, né? Então, a maioria delas eram assim, ou construídas por eles mesmos, né? Comprando madeira e montando. Assim. Poucas habitações de alvenaria, né? Mas as de alvenaria, todas elas convencionais, assim, não tem nenhuma que tenha nessas comunidades que nós trabalhamos, né? É claro que se for mais para o interior, mesmo assim nós tivemos São Cepé, interior de São Cepé, 60 quilômetros do centro da cidade, e já encontrava casas mais tradicionais, né? Até pelo convívio das pessoas, das fazendas, tudo na volta, né? Então, a partir da definição do projeto, nós começamos a pesquisar o que fazer para ter essa diferenciação, né? E acordamos com as adincras. Aí eu cheguei às adincras, né? Que são símbolos das mulheres das comunidades indígenas ali na África do Sul. Tem o plano da Costa do Marfim. E essa pesquisa se deu em função de... eu me dei conta das adincras e comecei a pesquisar, né, trabalhos acadêmicos, livros, né, que tive acesso, e defini... Aí eu defini uma arte, né, e levei para os quilombolas, né, dentro do que nós já havíamos conversado antes, né, tudo isso nós fomos conversando. E essa arte foi definida, eles concordaram, deram opiniões também, né? E na arte eu deixei um espaço, depois eu apresentar as adinkras para eles, falar o que são as adinkras, né? Que são sempre símbolos que te remetem a questões positivas
onde entra a religiosidade, independente do credo, né, até as codificações delas, né, te remete a isso, independente do credo, pode ter uma adinkra lá. O teu Deus é um, teu orixá é um, mas a mensagem que ela está passando, né, é aquela, como tem que sai bem usada a adinkra do Sankofa, né, o pássaro, aquele olhando para trás, para nós não esquecermos o passado, né? Não vivemos o passado, mas o passado está em nós, como diz Paulinho da Viola, né? E aí nós criamos essa arte. Aí a arte tem duas pirâmides laterais, né? Pirâmides de lado, assim, laterais, um triângulo em cima, que esse triângulo superior significa que as forças, as energias dos teus deuses, teus orixás, né? Aquilo que tu acredita está chegando naquela unidade habitacional. Tem um círculo logo abaixo, que significa universo, né? Isso através do universo todo. E embaixo tem um triângulo também, um triângulo com vértice para cima. Esse triângulo indica que a comunidade, que aquela unidade, aquela família está receptiva a todas essas energias positivas que estão chegando do triângulo invertido que tem em cima, né? Essa simbologia. E as pirâmides laterais, né, significam o equilíbrio, né, buscando o equilíbrio na família. E entre esses símbolos, acima entre a pirâmide e o símbolo que significa que do templo, que significa que a comunidade está receptiva, ali cada comunidade escolheu a sua adinkra, né? Tem símbolos que, por exemplo, a paz está conosco, né? Outro dá boas-vindas para quem chega na casa, né? Essas traduções assim. E as cores, o próprio beneficiário, a própria família do beneficiário escolheu as cores, né? E nós só orientávamos quando, essa cor combina com isso, combina com aquilo, né? Mas dificilmente a gente teve uma, não, essa cor não combina, né? Até em função de várias esboços que nós fizemos, né? Croquis que nós fizemos e levamos para a comunidade visualizar, né? E ter essa certeza, assim, que não, é isso que eu quero. Então, ficou muito bonito. E o interessante é que de casa para casa tu vê uma diferenciação, assim, de cor, né? Que cada beneficiário, cada família beneficiária escolhia, né? Então dá tem um aspecto muito bonito e marcante, assim, né? Tu viu aquela casa lá, normalmente eles escolhem uma cor berrante, né? Tem uma que eu achei uma graça, assim, que é um lilás, que é da casa da Josi, no quilombo do Limoeiro. Lilás, aí nós fizemos a arte com branco, e ela escolheu uma adinkra, né, bonita também. Todas elas são bonitas, mas a mensagem, tudo, não saberia dizer agora que eu não lembro, não, mas ficou muito bonito. Então tem várias situações assim. Os próprios quilombolas pintando artes, né, pintando as artes, pintando as casas, já que era mutirão, né? Quando chegava no finalzinho do projeto, eu digo, olha, se nós nos reunirmos aqui, fazer uma equipe para fazer isso, uma equipe para fazer aquilo, o negócio não vai funcionar. E realmente funcionou assim, né? Um trabalho em mutirão e equipe que funcionou muito legal em algumas comunidades. Em outras teve problema, mas em função até da própria subsistência da comunidade, que às vezes normalmente o homem sai, né, para trabalhar nas fazendas, granjas, lindeiras ou até fora, né? Mas esse foi o processo da criação. O interessante disso também das adinkras, da criação da arte, que eu tive acesso a vários trabalhos acadêmicos, né,
tudo na pesquisa pelo Dr. Google aqui, né? Tem vários trabalhos acadêmicos em função das adinkras, e eu não localizei um livro da professora Elisa Larkin, que é a diretora, coordenadora do IPAFRO, né? Que ela tem um trabalho muito interessante sobre adinkras, e eu fui ter acesso ao livro dela após todo esse trabalho, né? E o livro dela é completo, né? E não me dei conta também se nas bibliografias dos trabalhos acadêmicos que eu vi tinha alguma referência a esse livro, né? Eu estive no Rio agora uns 20 dias atrás e fui em uma visita ao IPAF, estava comentando isso com a professora, né? Que impressionante que eu não acessei, né? Não caiu da pesquisa toda, não caiu o livro, mas foram todas pesquisas muito interessantes. Até encontrei pesquisas de africanos mesmo, né? Sobre adinkras, e pesquisa de estudantes de doutorado aqui nosso, né? Brasileiros. Legal, José Carlos. É interessante, né, ver todo esse percurso, esse processo também de identificar, né, de trazer a estética para essas edificações. Eu acho que é muito importante para a gente retomar também, né, essa ancestralidade, essa cultura, né, que é nossa e que, enfim, por essas questões que a gente já conhece, né, que foram nos tiradas. A gente está indo já para o final, né, da entrevista, mas muitas das perguntas que a gente tinha para fazer tu já foi respondendo, né, ao longo da tua fala, mas uma coisa que a gente tem dúvida, né, enquanto jovens profissionais e também pensando, né, as pessoas que vão acessar esse conteúdo rico que a gente está fazendo hoje, de pensar através, né, do nosso conhecimento enquanto arquitetos urbanistas, como pensar, né, essa assistência, esses projetos de habitação para comunidades quilombolas ou então, né, para comunidades indígenas, povos tradicionais, o que a gente precisa interiorizar para poder, né, externalizar um projeto bacana, como se dá essa comunicação, né, esse elo com essas comunidades. E tu havias falado também sobre a questão, né, das políticas públicas que estavam vigentes, né, na época desses projetos, como deslumbrar, né, um futuro em que a gente consiga acessar certas ferramentas e colocar em prática, né, esse conhecimento que a gente tem, também vinculado, né, a essa questão também mais até mesmo ideológica, digamos, né, nossa, enquanto profissionais pretos e que querem, né, compartilhar um pouquinho do que a gente foi conseguindo agregar durante esse período da academia e pós. Enfim, vários pensamentos que me vieram aqui, que ainda me atravessam e que eu não tenho resposta, mas eu acho que tu poderias compartilhar com a gente um pouquinho dessa estratégia mesmo, né, da gente estar se colocando enquanto profissionais que querem contribuir para uma certa mudança. Eu entendo que as políticas públicas são fundamentais para que isso aconteça, e nós temos um problema muito sério nisso aí, que é essa coisa da política, né? Esquerda, direita, direita, esquerda, e as políticas públicas ela tem que ser de forma mais abrangente, assim. Por exemplo, esse PNHR ele só aconteceu porque o recurso passava direto da Caixa Econômica Federal para a conta da associação que geriu todo o recurso, associação que, quando o recurso vem e passa por uma prefeitura, vocês não têm ideia o que é a complicação que dá nisso, né?
porque em função dessa coisa, esquerda, direita, uns, os quilombolas é prioridade, o outro quilombola, né, tem recurso em prefeitura que fica, não sei se eles usam para outras atividades ou são devolvidos, né, e tentando visualizar uma questão futura, além das políticas públicas serem direcionadas para essas comunidades, seria o caso também de tentar conseguir uma brecha, alguma coisa, com a iniciativa privada, com as empresas, grandes empresas, né? Agora, no período de pandemia, quantos projetos foram liberados editais, mas não para esse tipo de atividade, né? Não para esse tipo de construção material, mas para a área da cultura. Claro, tem as pessoas, né? Cultura, tudo é cultura, né? Muita gente vive de cultura, mas a questão habitacional também poderia ter alguma ação nesse sentido, porque a habitação é saúde, né? Fazendo um parênteses, quando nós estávamos discutindo o projeto para fazer com que as pessoas de mais idade, né, as pessoas mais idosas nas comunidades entendessem que o banheiro do lado do quarto dela é entre aspas, não vou dizer privilégio, não é privilégio, é um direito que ela tem, aquele conforto, né? Então, o banheiro ao lado do quarto dela já está com idade avançada, tem problema de mobilidade, tem a questão de sair na rua, no sereno, sei lá. Então, isso tinha pessoas que não... Teve uma pessoa que foi difícil convencer, e depois, no final, em função até da própria família, ela entendeu o que realmente era, né? Teve uma época que aqui teve uma política pública, não sei se foi do Estado, em que fazia um módulo de banheiro para cada habitação, né? Só que o módulo do banheiro era colocado fora da casa. Então, a pessoa, de manhã, de madrugada, ela tinha que levantar do quarto dela, fazer toda aquela caminhada, sair na rua para ir no banheiro, né? Então, esse é o tipo de política que, uma crítica aqui, né, que é feita de gabinete, né, que não ouve a comunidade, chega com um pacotinho pronto e larga ali, não é isso. E o que nós precisamos é ter a voz dessas comunidades. Comunidades, como diz o Alfredo Wagner, ser os atores principais disso. Nós só somos uma ferramenta que vamos auxiliar, né, nessa busca, né, dessas pessoas, essas famílias terem o conforto que merecem, né? E aí entra também a questão da habitação, né? Por que não fez uma casa de taipa, uma casa de estilo, mas como uma casa de taipa, com toda a tecnologia que tem hoje, os quilombolas têm que ter acesso a todas as tecnologias. Agora, em pandemia, tem quilombola fazendo live da sua própria residência, né? E tem a questão também da saúde, né? Dos materiais que vão ser usados, empregados, né? E então eu vejo por aí, nós estarmos bem conscientes da situação que estão as comunidades, né? Ter esse processo de passar uma confiança ética para essas comunidades, né? Não é vai lá, faz um trabalho acadêmico e desaparece, nunca mais volta, né? Isso acontece, já participei de várias situações assim, né? Mas nós, como grupo, e a Corec, temos essa credibilidade em função disso, né? De manter o respeito, né? A confiança e essa postura ética, sem desviar 1 milímetro do que significa postura ética, né? Agora, não sei se vocês viram, deve estar sabendo, que abriu no Chacal de Minas Gerais, não, de Goiás, tem um concurso aberto para unidades habitacionais quilombolas, né? As quilombolas de Goiás. E eu fico pensando, comunidade de Goiás,
são regionais e têm as suas especificidades, cada comunidade, cada região, né? Eu fico pensando como foi feito o programa para esse edital, né? Se visitar as comunidades, se perceber o que a comunidade tem. Eu não acessei o edital ainda, né? Estou com todo aqui para acessar o edital. Mas isso, para essa experiência que a gente tem circulando em todas essas comunidades, isso é fundamental, né? Que tenha a voz da comunidade naquilo, né, que a Thaís, que o Charles, que o José Carlos vão projetar, tem que estar a cara da comunidade, né? Esse projeto que nós fizemos aqui no estado, como é regional, nós apresentamos em várias comunidades e em função no primeiro projeto, várias comunidades foram visitar aquele projeto em andamento, e praticamente o módulo ficou o mesmo, com algumas diferenças de textura, coisa assim, né? Mas funciona. Agora, para fazer um projeto para Goiás, eu tenho que estar sabendo como são as comunidades de Goiás. Está entendendo o que eu estou querendo colocar, né? E isso é um processo que se dá no campo, não é só tu lendo ali, vendo a foto do... Como é que é o nome? Quando veio a comunidade de Goiás, eu me lembrei do Calunga. Calunga, em 2000 e poucos, fugiu o nome do quilombola, Goiás, ele não conhecia o mar, né? Aí ele veio aqui no litoral, quando ele chegou ao mar e viu aquele enorme, né? Levou uma garrafa de água do mar para dele, que estava lá na comunidade de Goiás, umas coisas assim interessantes. Então, tu vê só na simbologia desse ato, tu já vê a diferença, né, que a gente tem de região para região para trabalhar com arquitetura nessas comunidades, né? Então, o ideal para fazer um projeto lá em Goiás é tu sentir lá na comunidade o que aquela comunidade, né? Se não vira acho que não é teu tempo um BNH, né? O cara faz um módulo e sai replicando aqui em Porto Alegre, né? Minas Gerais, sei lá, Belo Horizonte, em tudo que é comunidade quilombola, o mesmo modo, não funciona assim, né? Mas eu acho que é isso, nós estarmos atentos para esses canais de liberação de recursos, né? Porque nós, como profissionais, precisamos. Tu pode desenvolver um projeto no teu escritório, tá? Eu não sou do tempo do escritório ainda, né? Mas agora a coisa está toda mais fluida, né? Tu pode desenvolver um projeto mas tem que ter a base do que está fazendo, né? Desenvolve o projeto, mas tem que conhecer a comunidade para a qual tu está fazendo esse trabalho, com quem está lidando, né? Aí isso influi até do que eles produzem, né? Uma comunidade que planta cebola, uma comunidade que planta arroz, tudo isso influi, né? Como é que eles chegam da lida do trabalho diário, como é que eles chegam em casa, são coisas distintas, né, de regiões para regiões, né? Os hábitos, né? Mas o fundamental é esses canais de liberação de recursos, é ter acesso a isso, né? E as comunidades quilombolas o mais unidas possíveis, né? E tem suas diferenças, mas que elas tenham um diálogo entre elas para estar desenvolvendo isso, né? A questão da habitação, saúde, tudo, né? Mas eu acho que é por aí. Na medida que a vivência com essas comunidades, a gente não está lá o dia todo, né? A gente não está lá o dia todo. A gente então tem que aprender como é que elas vivem, tem que conviver, né? Mas elas têm que ser sempre os atores principais em qualquer discussão, né? Perfeito. Eu fico muito contente com a tua participação, né? Nós ficamos muito contentes com a tua presença aqui, conversando um pouquinho, contando um pouco da tua experiência profissional, que é muito que acaba sendo uma referência para nós também. E a gente só tem a agradecer mesmo. Muito, muito obrigado. Oi, ok.
E a gente é tratado como referência, é uma responsabilidade muito grande, né? A gente sabe que, na sequência, vem aí vocês, essa gurizada, entre aspas, né? Vem com um potencial muito grande em função dessas informações todas, né? Que, olha, que nós batalhamos para chegar nesse... Claro, antes de mim já tem muita gente que batalhou também, a gente continua batalhando, mas conseguimos já várias... temos conquistados vários pontos muito significativos nessa caminhada, né? E o fundamental de ser tu estar com a tua consciência racial forte, coisa que lá no início da minha trajetória eu não tinha, né? Se eu tivesse 10% do que eu tenho hoje de consciência racial dentro da Unicinos, quando eu fiz o curso, eu fazia uma revolução lá dentro da Unicinos, né? Mas é tudo sequência, né? Estamos na luta, sigamos. Muito obrigado pela oportunidade, e eu fico orgulhoso de poder estar passando para vocês algumas informações e aprendendo com vocês também, né? A gente sempre aprende. Como diz o Nego Bispo, não é uma troca de saberes, é confluência de saberes. Um abração para vocês e obrigado. Muito obrigada, José Carlos. A gente fica muito, muito, muito agradecidos. A nossa conexão permanece, né? Porque a gente já criou um vínculo bem forte. Muito obrigada mesmo.